A ideia deste vídeo é trabalhar com a variância em uma amostra, em vez de usar a variância populacional como nós já fizemos. Na verdade, a ideia é que possamos, a partir de uma parte do conjunto de dados, estimar a variância daquela população. Primeiro, vamos relembrar algumas coisas justamente sobre a variância. A variância para uma população é indicada pela letra grega sigma quadrado, e ela é o resultado de uma média dos quadrados das distâncias de cada termo até a média populacional. Então, é a somatória da distância de cada termo entre cada termo e a média populacional elevado ao quadrado. O i vai de 1 até n maiúsculo, que é o número de elementos da população, e essa soma toda tem que ser dividida por n, que é o número de elementos da população. Esta é a variância populacional. Variância populacional. Bem, para calcular a variância, nós também precisamos da média, e a média é indicada pela letra grega μ, média populacional indicada pela letra grega μ, e ela é a soma de todos os elementos depois dividido pela quantidade de elementos. Então, a somatória de todos os elementos xi, com i indo de 1 até n maiúsculo, isso tudo dividido pelo número de elementos que tem naquela população. Bem, o que nós temos aqui, então, é a variância populacional, ou seja, quando estamos lidando com todos os elementos, todos os dados da população, e a média populacional. Quando nós temos uma população pequena, é fácil lidar tanto com a variância quanto com a média populacionais. Por outro lado, pode ser necessário lidar com uma parte da população, por exemplo, quando nós estamos estudando um país inteiro. Não é possível, às vezes, obter dados de todos os membros da população. Então, o que é que nós fazemos? Existindo uma população, nós tomamos uma amostra, um subconjunto daquela população, chamado de amostra. E estudamos nesta amostra algumas informações que vão depois permitir fazer inferências, vão permitir tirar conclusões sobre a população inteira. Bem, o primeiro elemento, ou a primeira medida que nós podemos estudar aqui é a média amostral, e a média amostral é indicada pela letra x com uma barra e é calculada da mesma maneira que a média populacional, ou seja, nós somamos todos os elementos xi da amostra, com i, então, indo de 1 até n minúsculo representa a quantidade de elementos da amostra, n maiúsculo é a quantidade de elementos da população, dividido por n minúsculo, ou seja, um cálculo exatamente do mesmo modo que se faz a média populacional. Bem, e a variância amostral, a variância aplicada a esta amostra? Vamos colocar aqui. Do mesmo modo que nós podemos estimar a média populacional calculando a média amostral por um procedimento igual, vamos supor que eu pudesse fazer isso também, ou vamos imaginar como ficaria isso feito para a variância. O detalhe é que a variância amostral é indicada por s quadrado, e vamos fazer assim como para a população. Vamos pegar a distância de cada ponto até a média, só que até a média amostral agora, x barra, elevar ao quadrado e somar todos, então, a somatória de todos esses elementos, com i, então, indo de 1 até n minúsculo, e vamos dividir, para fazer a média dos quadrados das distâncias, dividir por n minúsculo, que é a quantidade de elementos da amostra. Esta aqui é, então, a variância amostral. Costuma-se também colocar um n como subíndice, como índice do s, para indicar que estamos dividindo por n. E esta poderia ser uma forma de calcular a variância amostral, pensando em estimar um valor para a variância populacional. Lembre-se de que estamos tratando aqui de uma amostra, um subconjunto da população, e nós pensamos em utilizar isso para obter informações sobre toda a população. Nós temos, na verdade, um problema aqui com este cálculo para a variância amostral. Nós vamos olhar de maneira um pouco intuitiva para o problema que pode aparecer aqui. Não vamos fazer uma demonstração rigorosa, mas dar uma ideia de por que
que nós podemos ter esse tal problema? Vamos organizar aqui uma ideia. Vou colocar alguns dados imaginários aqui numa reta numérica para poder analisar isso. Vamos supor que eu tenho alguns números aqui na minha população. Por exemplo, aqui eu tenho 3 valores. Lembre-se de que se trata de uma reta numérica. Por aqui, mais outros 3, mais alguns por aqui, mais algum por aqui, outro aqui. Essa é a minha população. Agora, vamos supor que eu tome como amostra este valor e, por exemplo, este valor. Bem, a média amostral, a média dos 3, entre os 3 valores, vamos supor que esteja, por exemplo, alguma coisa por aqui. Então, se eu tomar essa distância ao quadrado, essa distância ao quadrado, essa distância ao quadrado, e achar a média entre essas 3 distâncias, parece razoável que eu vá conseguir obter uma variância, que esse cálculo é a variância, bem próximo da variância populacional. Considerando que a média populacional estivesse por aqui, por exemplo, é razoável imaginar que o cálculo da variância com esses termos selecionados em verde ficasse próximo da variância populacional. Entretanto, lembrando que a amostra é um subconjunto formado aleatoriamente, um subconjunto da população formado aleatoriamente, a escolha dos elementos é aleatória, poderia calhar de termos uma amostra bem diferente disso para estudar. O que iria acontecer, então, se numa amostra, claro, aleatoriamente, fossem utilizados este valor, este valor, este valor e este valor? Bom, para começar, olhando para esses valores, a média amostral estaria, por exemplo, por aqui. E como seria a variância amostral nesse caso? Veja, esse número está aqui não muito longe da média amostral, esse número também não está muito longe da média amostral, esse aqui não está tão longe e nem esse aqui. Ora, o que vai acontecer aqui, ao tomar o quadrado de cada média dessas, somar todos e dividir pelo número de elementos da minha amostra, eu vou ter a variância amostral e eu posso observar que a distância média, os quadrados das distâncias, a média dos quadrados das distâncias entre esses termos e a média amostral vai ser menor do que a média dos quadrados das distâncias de todos os elementos em relação à média populacional. Basta você intuitivamente verificar. Olha a média populacional aqui. Se a média populacional está aqui, veja que temos elementos bastante distantes da média, bem mais distantes da média populacional do que temos aqui nesta amostra em laranja, de modo que o cálculo da variância amostral feito por esta fórmula aqui para esta amostra, subestima a variância populacional, a variância considerando todos os elementos da população. Ela é menor do que aquele valor. Para olhar mais um pouco, vamos ver, olha só, essa distância aqui não é tão grande, mas para este elemento, esta distância, esta distância, são muito maiores do que a distância que nós encontramos aqui entre os elementos da amostra. Estamos, na amostra, calculando a variância amostral. De acordo com a mesma ideia do cálculo da variância populacional, nós estamos subestimando a variância populacional. Quando você toma uma amostra, existe alguma chance da média amostral ficar próxima da média populacional. E, nesse caso, a variância calculada desta maneira vai dar uma estimativa razoável para a variância populacional. Porém, nem sempre isso acontece. Nós temos uma chance razoável, uma probabilidade razoável de que os dados da amostra se agrupem de tal maneira que, já que a média amostral vai estar entre eles, no centro aí da distribuição entre eles, nós tenhamos todos eles mais próximos da média amostral, bem diferentemente do que aconteceria com relação à média populacional. Isso faz com que a variância seja, então, subestimada por meio desse cálculo. Nós dizemos, então, que esta fórmula aqui para a variância amostral subestima a variância populacional.
nós dizemos que é um estimador viciado, que não é um bom estimador para a variância populacional. Nós vamos estudar com mais cuidado, você pode ver em outros vídeos, a busca de justificativas para o que eu vou dizer agora, mas uma maneira de ter um estimador não viciado para a variância amostral em relação à variância populacional é a seguinte conta. S² é igual a, muito parecido com a outra conta, a somatória com i indo de 1 até n minúsculo, número de elementos da amostra, de cada elemento menos a média amostral, resultado ao quadrado, dividido não por n, mas por n menos 1. Também usamos aqui, com frequência, o índice n menos 1 para o cálculo da variância amostral não viciada, ou seja, um estimador não viciado para a variância populacional. Veja que, ao dividir este cálculo, que é o mesmo cálculo que nós tínhamos aqui, por n menos 1 e não por n, nós estamos dividindo por um número menor, então o resultado aqui é maior. Então, a variância calculada desta maneira nos dá um resultado um pouco maior do que a variância amostral calculada desta maneira. De modo que nós podemos, assim, corrigir este problema de estar subestimando a variância populacional através daquele cálculo. Esta é uma maneira mais razoável de calcular, de estimar a variância populacional a partir de uma amostra. Esse estudo continua. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!